Não só o torcedor do Avaí não está gostando, como todos nós. Quem teve na ressacada ontem e está acompanhando os jogos, realmente é preocupante. E todos nós, comissão técnica, diretoria, jogadores, saímos envergonhados do que aconteceu. 12 pontos até agora, só 2 pontos, nenhuma vitória. Então é realmente uma situação preocupante. O professor colocou que tem que ter calma, e a calma com atitude também. Temos que ter atitude, vamos resolver isso dentro do vestiário, dentro do grupo, para a gente poder reverter. Isso passa por contratações, em erro na montagem de grupo. Sei que você não foi um dos responsáveis pela montagem desse grupo, né? Mas o que você pode falar nesse momento? Não, eu não tiro minha parcela de culpa. Se eu estou aqui no Avaí, eu tenho que também ser responsável, independente de ter participado ou não. Eu estou envolvido no processo e tenho que, de alguma maneira, também buscar algum tipo de saída, né? E agora a principal saída dentro do vestiário, como eu falei, a gente está se reunindo e poder conversar e reverter o quadro. E como reverter o quadro? Falar o menos possível e vencer. O torcedor quer ver o time com raça, vibrando e principalmente reverter isso em vitórias. E é uma maneira que a gente tem. Não adianta ficar falando muito. Nessas horas, o principal é trabalhar e ganhar jogos. É porque existe uma ansiedade muito natural. O Avaí se classificou para a Série A do Brasileirão, então está todo mundo esperando, todo mundo está tendo uma expectativa para esse catarinense. Normal. E tá certo. Um time que vai para uma Série A de Campeonato Brasileiro, está disputando o Catarinense com 2 pontos, é natural. A torcida, a imprensa, todos nós temos que ter o que agora? A gente tem que saber absorver as críticas, as vaias, as cobranças, é natural. E saber reverter. Não adianta querer rebater. A imprensa está certa em estar cobrando, o torcedor está certo em estar vaiando. E nós temos que trabalhar bastante e transformar isso em vitória. Se tem que buscar contratação, vamos buscar contratação. Se não é para buscar, vai ser aqui dentro do vestiário, junto dentro do campo, do dia a dia, trabalhando bastante, como está sendo feito. E esse momento vai ter que sair. De alguma maneira a gente vai ter que mudar e reverter esse quadro. O Carleto, ontem, na entrevista depois do jogo, o Geninho citou que às vezes falta um pouco de comunicação entre os jogadores dentro de campo, jogadores que são experientes até. Você acredita que falta isso também? Um entrosamento maior ainda nesse início de campeonato? Uma conversa maior entre os jogadores dentro de campo? Olha, no que diz respeito à parte técnica, quem está no comando, se o Geninho tem essa sensibilidade, ele percebeu isso, com certeza ele vai na conversa e nos treinamentos ele vai acertar isso daí. Então, essa é uma opinião do professor e eu respeito. O Avaí contrata, traz mais alguém? A questão do Jorge Henrique também, fechou ou não? O Jorge Henrique ele foi reintegrado ao grupo, inscrito na Libertadores, e ele faz parte agora do elenco, né? Então, a partir de agora a gente também está correndo atrás de outras situações, como eu já vim falando para a imprensa, que não é só o Jorge Henrique, né? Existem alguns outros jogadores que estão sendo tratados e a gente está evitando expor isso daí para a imprensa para não criar e gerar uma situação ao torcedor, né, criar uma expectativa, né? Tem que trabalhar e aí sim, quando realmente você concretizar, você poder realmente apresentar os atletas. Mesmo não podendo citar nomes, mas existe algum setor muito preocupante que o Geninho chegou e pediu para você? A gente está atrás desse setor aqui, mais ou menos, tem algum setor, pelo menos você pode dizer qual setor que vocês estão mais à procura? Assim? Não, existem nomes e a gente está conversando internamente para resolver um ou outro caso. Mas eu prefiro ainda dar um voto de confiança no grupo, nos jogadores, nos atletas que estão aqui, na comissão técnica. Não tem ninguém de brincadeira. A gente está sentindo muito o que está acontecendo, o respeito que a gente tem ao torcedor e a expectativa que tem de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, eu repito, a gente falar o menos possível, né? Trabalhar duro, forte e reverter isso em vitórias. É o único quadro. Já vivi um quadro muito parecido como esse alguns anos atrás e a única maneira que você tem realmente é vencer nos jogos e com atitude. Carleto, uma classificação para o hexagonal e uma tranquilidade maior para essa sequência se dá pela vitória diante do Metropolitano já na quinta? Tem que vencer os jogos. Só que está funilando. A primeira fase são 9 jogos, a gente está indo para a quinta, né?
E no jogo de ontem, independente do time não ter feito uma grande partida, se criaram oportunidades também, infelizmente não se converteram em gol, mas quinta-feira a gente tem mais um jogo, jogando aqui na Ressacada, e essa primeira vitória tem que chegar. Existem alguns momentos que a vitória tem que chegar de qualquer jeito. Então você pode não jogar bem, você tem a necessidade de vencer. E a gente está no momento agora que a gente precisa vencer. As perspectivas são boas para contar com o Marquinhos no jogo de quinta? Para contar com quem? Com o Marquinhos no jogo de quinta, o efeito suspensivo que o Avaí tenta junto ao STJD? Não tenho informação nenhuma. As informações que eu tenho é que realmente continua a pena e a gente não deve contar com o Marquinhos. Passa pela cabeça da diretoria sobre a questão do Avaí não se classificar para o hexagonal? Passa na diretoria tudo. A gente tem que conviver com a realidade do futebol. E a gente trabalha direto com esse tipo de situação, né? Você tem que pensar em todas as possibilidades. O futebol não é uma ciência exata. Então o que a gente tem que pensar agora é no jogo de quinta-feira e já começar a pensar no que pode vir a acontecer no Campeonato Brasileiro na Série A, né? E a gente não pode, como o Geninho comentou, é um momento difícil, tem que ter calma. A gente não pode também transformar tudo numa tempestade, mas também a gente não pode ser passivo, de jeito nenhum. Nem é meu perfil, não é o perfil do Chico Lins, não é o perfil das pessoas que estão trabalhando, não é o perfil da diretoria, e então não é o perfil do Avaí, né, do clube. O perfil do clube é de realmente dar a volta, retomar, e a gente está no campeonato e precisamos vencer o jogo de quinta-feira. Vencendo jogos, as coisas vão começar a entrar no eixo. Mas uma possível não classificação para o hexagonal, vocês